participar dessa noite. Nós temos o prazer aqui de ter hoje o professor Marcos Pimenta, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é um dos maiores especialistas no Brasil sobre nanotecnologia de carbono e ele é o coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanomateriais de Carbono. O ano passado a gente tentou convidá-lo para falar para a gente sobre grafeno, porque foi justamente um ano onde o grafeno foi contemplado com o Prêmio Nobel de Física de 2010. Ele não pôde, mas ele aceitou vir falar sobre isso esse ano. Então, por favor, professor Marcos Pimenta. Tá, obrigado, Renato. Para mim é uma satisfação grande estar aqui de novo. Eu, há 3 ou 4 anos atrás, falei de nanotubo de carbono e vou falar do grafeno, que vocês vão ver que é um sistema que, de certa forma, dá origem ao nanotubo de carbono. Bom, o grafeno nada mais é do que uma rede hexagonal formada por átomos de carbono. Então, vocês estão vendo a imagem aqui de um grafeno. Cada uma dessas esferas é um átomo de carbono e eles estão arranjados na forma de uma estrutura hexagonal. Então, aqui é uma representação e aqui seria, do lado de lá, uma folha de grafeno, onde a gente consegue ver algumas ondulações, algumas ondas. Bom, o grafeno nada mais é do que uma folha de grafite. O grafite já é conhecido desde aproximadamente 1500, onde identificaram que aquela forma de aquele elemento preto que era usado para riscar era formado de átomos de carbono. E o grafite nada mais é do que o empilhamento de planos de grafeno, né? Então aqui a gente tem um grafite, que é o empilhamento de planos de grafeno. E as ligações químicas entre os átomos no plano são muito fortes. Mas, por outro lado, a ligação química entre os planos é fraca. E isso, então, é que faz com que o grafite seja usado, por exemplo, para escrever. Porque quando a gente passa o grafite num papel, ele vai descamando, ele vai esfoliando. E essa esfoliação, então, é que faz com que a gente possa usar o grafite para escrever, né? Esse termo grafeno, ele é um termo bem mais recente. Ele foi cunhado por volta da década de 80 para descrever um único plano de grafite. Bom, como a Renata falou, apesar do grafite ser um material muito antigo, o grafeno é um material relativamente novo, porque apenas recentemente foi possível isolar essas folhas de grafite, ou seja, isolar o grafeno. E o que eu vou mostrar para vocês é que o grafeno, ele tem uma física muito bonita, muito interessante e também uma série de aplicações. Então, o que eu vou discutir aqui vai ser a física e aplicações do grafeno. Bom, então vou começar falando do carbono. O carbono é um elemento químico muito especial na natureza, né? E tanto é que o carbono, a química do carbono é chamada química orgânica, é a química da vida. O carbono está associado à vida que existe aqui na Terra. E o que o carbono tem de especial com relação a todos os outros elementos químicos da tabela periódica? O carbono, ele tem uma coisa que nenhum outro tem, que é a possibilidade de formar 3 estados de hibridização. O estado sp3, esse primeiro, o estado sp2 e o estado sp, onde os orbitais, eles têm ângulos completamente distintos. Então, isso faz com que o carbono, ele consiga fazer estruturas complexas, como, por exemplo, a estrutura de um DNA, que está aqui embaixo. São essas hélices complicadas, ou proteínas. Então, essas estruturas complexas que acabaram dando origem à vida, elas são possíveis porque o carbono, ele tem esses 3 estados de hibridização e ele pode formar ligações químicas de natureza muito distinta e, com isso, formar essas estruturas complexas. Bom, agora se a gente pensar apenas em materiais formados apenas por átomos de carbono, existem 2 formas de materiais de átomos de carbono que são conhecidas, né, há vários séculos. O diamante, inclusive, já é conhecido há 2000 anos.
Quando a gente tem átomos de carbono ligados uns aos outros, né, no estado de hibridação sp3, a gente tem o diamante, que é essa estrutura, uma estrutura bastante compacta, onde as ligações são muito fortes, e uma estrutura, digamos, tridimensional. Já no caso de materiais de carbono formado por átomos de carbono no estado sp2, a gente tem o grafite. A diferença da hibridização sp3 para sp2 é que no caso da sp3, a gente tem uma ligação tetraédrica, a gente forma então uma estrutura tetraédrica. No caso da hibridização sp2, que é a que está lá, a gente tem esses 3 orbitais sigmas que estão no plano e formam um ângulo de 120 graus entre eles. Então, se a gente liga vários átomos de carbono na hibridização sp2, que é aquela que está no canto, então a gente tem aquela folha de átomos de carbono que uma estrutura hexagonal. Bom, mas além do diamante ser uma pedra muito bonita e muito valiosa e ser usado para joias, e o grafite ser usado para escrever, o diamante e o grafite têm outras propriedades que são realmente fantásticas. E, associados a essas propriedades fantásticas, existem várias aplicações para esses materiais. Por exemplo, vamos pensar do ponto de vista mecânico. O diamante e o grafite são muito duros, muito rígidos. O grafite, no plano, ou seja, uma folha de grafeno, é o material mais rígido que tem na natureza, ou seja, o material que tem a mais alta constante elástica. É um material que, se eu aplicar uma força, é um material que eu vou ter mais dificuldade para deformar. É o menos deformável, é o grafite. Por outro lado, o diamante é o mais duro. Dureza significa o seguinte: se eu atrito 2 materiais, o que risca o outro é o mais duro. O diamante risca todos os outros materiais que tem na natureza. Não tem nenhum material na natureza que eu consiga fazer um risco no diamante. Então, do ponto de vista de propriedades mecânicas, o grafite e o diamante têm propriedades excepcionais. Propriedades térmicas também. O diamante e o grafite têm uma altíssima condutividade térmica, condução de calor. Eles conduzem calor muito bem, né? E é engraçado porque vocês vejam que o diamante, ele não conduz eletricidade, é um isolante de eletricidade. Mas, mesmo assim, ele conduz muito bem calor. Então, como eu vou mostrar para vocês, a gente pode usar ele em aplicações onde é necessário aumentar a condutividade térmica de um material. Por outro lado, eles apresentam o ponto de fusão mais alto que tem na natureza. O ponto de fusão do diamante e do grafite é acima de 4.000 graus. Quando a gente quer fundir o material, ou seja, transformar ele da fase sólida na fase líquida, a gente tem que esquentar e tem que colocar o material dentro de um recipiente. O recipiente que é usado para fundir os materiais é grafite. Ou seja, o grafite é usado para... Eu faço um copinho de grafite, boto o material lá dentro, esquento aquilo e o material que está lá dentro se funde. Não existe nenhum recipiente no qual eu posso colocar o grafite, porque o grafite vai ter o ponto de fusão mais alto que qualquer outro material. Por outro lado, do ponto de vista de propriedades elétricas, eles têm propriedades bem distintas. O diamante é um isolante, ele não deixa conduzir uma corrente elétrica, e o grafite é um condutor de eletricidade. Então, essas propriedades mecânicas, térmicas, elétricas e outras que acontecem no diamante e no grafite, acontecem também nas outras formas de material de carbono, inclusive o grafeno, e eu vou discutir isso mais para frente. Bom, em 1985 surgiu uma nova forma de carbono que foi descoberta por esses 3 cientistas, o Kroto, o Smara e o Crow, e alguns estudantes de pós-doutorado que estavam trabalhando com eles, e eles inclusive vieram ganhar um prêmio Nobel de Química em 1996, que são os fullerenos, que são esferas formadas por átomos de carbono. Então aqui a gente tem um exemplo ali no canto de uma molécula formada por 60 átomos de carbono que tem a forma de uma bola de futebol. É igualzinho uma bola de futebol.
Então, vocês estão vendo aqui a chamada molécula C60, 60 átomos de carbono. E existem outras moléculas que têm um número maior de átomos de carbono, mas toda molécula oca e que tem uma forma aproximadamente esférica é chamada fullereno. E elas foram sintetizadas artificialmente pela primeira vez em 85, por esse grupo, onde eles usaram um laser de alta potência para vaporizar o grafite, um alvo de grafite, e eles perceberam que quando eles vaporizavam o grafite com laser de alta potência, eram formadas algumas esferas de átomos de carbono, que são os fullerenos. Bom, em 1991, surgiu uma outra forma de carbono que é muito interessante também, que são os chamados nanotubos de carbono. E a primeira pessoa que chamou a atenção do mundo para esses nanotubos de carbono foi o japonês, o Sumio Iijima. Um nanotubo de carbono é um tubo formado por átomos de carbono, ou seja, é como se fosse um tubo formado, é como se fosse um grafeno enrolado na forma de um cilindro com diâmetro médio de 1 nanômetro. Né? 1 nanômetro é 1 bilionésimo do metro. Então, o nanotubo de carbono é um tubinho formado de átomos de carbono. E só para vocês terem uma ideia, a espessura de um nanotubo de carbono é 100 mil vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Os nanotubos de carbono, eles podem ser feitos de várias maneiras. Aqui eu estou mostrando duas maneiras diferentes de enrolar uma folha de grafeno, ou seja, aqui é uma maneira de enrolar, ali é uma outra maneira de enrolar, e já que existem maneiras diferentes de enrolar uma folha de grafeno para gerar um nanotubo, o que se descobriu é que as propriedades eletrônicas, elétricas e eletrônicas dependem da maneira como que essa folha é enrolada. E, basicamente, primeiro foi previsto teoricamente, depois foi observado, em 1998, que os nanotubos de carbono podem conduzir ou não eletricidade. Podem ser condutores ou semicondutores, dependendo unicamente de como que essa folha é enrolada. Então, aqui tem um exemplo de diferentes tipos de nanotubos. Então, isso foi em 91. Bom, mas como eu disse, apesar do nanotubo ser formado por uma folha de grafeno, apesar do grafite ser formado por um empilhamento de planos de grafeno, apenas em 2004, esses dois físicos, que é o chamado André Geim e o Kostya Novoselov, conseguiram isolar e observar uma única folha formada por átomos de carbono, que é um único plano de grafeno. E o método que eles usaram para isolar foi um método bastante simples, mas bastante engenhoso, que é o seguinte, que é o que está representado aqui. Eles partem de um cristal de grafite, eles usam primeiro uma fita durex para clivar o grafite, para separar os átomos de grafite. Depois eles pegam essa fita durex, depositam ela num substrato bastante plano, num plano, e depois eles removem os pedaços maiores e verificaram que alguns planos de grafeno ficavam depositados em cima desse substrato. Essa figura aqui, ó, eu acho que está dando para vocês verem, que aqui é um substrato onde a gente tem algumas manchas escuras. Essas manchas aqui correspondem a uma única camada de átomos de carbono. Agora, por que a gente consegue ver? Isso aqui é uma microscopia óptica, isso a gente consegue ver com o microscópio óptico, consegue enxergar com o olho. Por que a gente consegue ver isso? Reparem que o substrato é esse aqui, ó. Ele é formado primeiro por uma camada de silício. O silício é refletor, é como um espelho. Depois a segunda camada é o óxido de silício, é um vidro. Então é um vidro, tem aqui o silício que é um espelho, o óxido de silício que é um vidro e o grafeno é depositado em cima. Quando a gente joga uma luz branca num material como esse, a luz branca ela vai ser refletida na superfície de cima e de baixo desse vidro, então ela vai ficar sofrendo reflexões múltiplas. E isso vai fazer com que ocorra uma chamada interferência construtiva. Alguma cor cujo comprimento de onda seja um divisor
da espessura dessa camada, vai ter essa interferência construtiva, então o material, o substrato vai ter uma determinada cor. Quando a gente coloca uma única folha de grafeno em cima, essa condição de interferência muda um pouquinho, então a cor que vai estar em interferência construtiva vai ser um pouquinho alterada. Então a gente consegue ver um contraste de cor. Então no microscópio óptico a gente consegue ver uma mancha, que, como essa aqui, que corresponde a uma única camada de átomos de carbono. Aqui tem uma outra figura, onde vocês estão vendo aqui agora, que tem, a gente tem cores diferentes, não cores diferentes, mas tem contrastes diferentes. Isso aqui então é porque tem uma parte que seria um grafite com vários planos, essa parte aqui vai ter apenas uma camada, tem uma outra parte que tem 2 camadas e assim por diante. Bom, é claro que eles ganharam o prêmio Nobel, não foi simplesmente pelo fato de eles terem conseguido isolar e observar pela primeira vez o grafeno. Eu vou mostrar que eles depois fizeram contribuições, eles mostraram que esse material tem uma física muito bonita e eu vou discutir daqui a pouco qual foi a contribuição deles para a física do grafeno. Bom, isso aqui é só para mostrar que é um material que tem uma física interessante, que deu o prêmio Nobel, mas também que pode levar a mudanças que vão impactar a sociedade, mudanças tecnológicas. Essa revista, The Economist, em maio de 2010, lançou uma enquete onde ela perguntava, dessas 7 ideias, qual delas você acha que vai ter o maior impacto na sociedade na próxima década? Então botou aqui sistemas de busca em computador, os chamados networks 4G, geoengenharia, sistemas privados para lançamento de satélites, a eletrônica do grafeno, genômica pessoal e carros elétricos. Quer dizer que existe uma expectativa de que o uso de grafeno na eletrônica venha a ter um impacto importante na sociedade nesse século que a gente está vendo aí pela frente. Bom, agora então eu vou começar a discutir um pouquinho da física do grafeno. Então, como eu mostrei, o grafeno é formado por átomos de carbono no estado de hibridização sp2, é o estado onde existem esses chamados orbitais sigmas, que fazem essas ligações hexagonais planares, e tem aqui um orbital π, que é perpendicular ao plano, que eu vou mostrar que são os elétrons que vão estar mais fracamente ligados aos átomos de carbono. Bom, se a gente liga átomo de carbono com átomo de carbono nesse estado de hibridização, a gente tem essa estrutura hexagonal, cada esferinha dessa aqui é um átomo de carbono, e quando a gente fala de um cristal, a gente tem que definir a chamada célula unitária. Célula unitária é um motivo que se repete periodicamente, né? Da mesma forma que uma parede, a gente tem tijolo, a gente vai tendo os tijolos para formar uma parede, a unidade básica é um tijolo. Aqui também, num cristal, a gente considera que a unidade básica é uma célula unitária, que é esse losango que está mostrado aqui em amarelo. Se eu fizer uma repetição desse losango periodicamente, eu formo a estrutura do grafeno, né? E tem uma coisa importante, que eu vou chamar a atenção daqui a pouco, é o seguinte, que numa célula unitária do grafeno existem 2 átomos de carbono, o átomo que eu chamo de átomo A e átomo B, que são átomos inequivalentes. Então, uma célula unitária contém 2 átomos, átomos do tipo A e átomos do tipo B. Bom, agora, para explicar o comportamento dos elétrons, eu vou ter que discutir um conceito aqui que realmente não é muito fácil discutir para as pessoas que não estudaram física até ali, quase que no último ano de física, que é a ideia da rede recíproca e da zona de Brillouin. Então eu vou tentar explicar isso de uma forma simples. O seguinte, vocês sabem que na mecânica quântica, os elétrons têm um comportamento ondulatório, né? Tem um comportamento ondulatório, então eu posso pensar os elétrons como sendo ondas. E num cristal, para a gente definir o chamado estado eletrônico, o estado de um elétron, eu tenho que, em vez de eu pensar em esferinhas e bolinhas, é melhor eu pensar em ondas. Eu tenho ondas num cristal, né? Onde essa onda está ligada à probabilidade, por exemplo, de eu encontrar uma partícula.
Essas ondas podem ter comprimentos de ondas muito grandes ou comprimentos de onda pequeno. Então, para eu descrever o comportamento dos elétrons, eu tenho que descrever não no chamado espaço das posições, que é o espaço direto, mas no espaço recíproco. O espaço recíproco é o espaço onde estão localizadas as ondas, tá certo? Então, o espaço recíproco, o que define ele não é uma coordenada cartesiana, mas são os chamados vetores de onda. E um vetor de onda, ele é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Um vetor de onda, quando eu tenho um vetor de onda que é igual a zero, então seria um comprimento de onda infinito, né? Então, essa rede recíproca, ela tem um centro, que é esse ponto aqui, o chamado ponto gama, que corresponde, então, a vetores de onda igual a zero ou ondas com comprimento de onda infinito. E eu tenho também aqui dentro, então, na hora que eu vou afastando desse ponto, eu vou, então, aumentando o vetor de onda e, consequentemente, diminuindo o comprimento de onda. Bom, e as propriedades eletrônicas do grafeno, elas podem ser descritas dentro desse hexágono azul, que é a chamada primeira zona de Brillouin. Essa primeira zona de Brillouin é um hexágono e, como vocês vão ver, esse hexágono ele tem 6 vértices. Esses vértices são muito importantes para descrever as propriedades eletrônicas, ópticas e outras do grafeno. E eu vou mostrar daqui a pouco como que é a chamada, como que eu posso representar a energia dos estados eletrônicos em função do vetor de onda. É o que eu vou fazer agora. Eu vou mostrar agora como que é a energia dos elétrons dentro dessa primeira zona de Brillouin do grafeno. Bom, mas antes de eu falar nisso, eu vou falar uma outra coisa, que é o seguinte. Como eu falei para vocês, o grafeno, ele tem 2 átomos dentro da célula unitária. Então eu posso dizer que um dos átomos é o átomo amarelo e o outro é o átomo azul. Então vocês percebam que nessa estrutura aqui, se a gente olhar apenas para as bolas azuis, a gente vai ver uma rede triangular, né? É uma rede formada por triângulos. Se eu olhar apenas as bolas amarelas também, é uma rede triangular. Eu vou chamar então as esferas azuis dos átomos tipo A e as esferas amarelas átomos tipo B. Então a gente vê que um grafeno é formado por 2 sub-redes triangulares superpostas, uma formada pelos átomos A e outra formada pelos átomos B. Outra coisa interessante são as bordas do grafeno. O grafeno ele tem 2 tipos de borda possível. Um é esse aqui, ó, que os átomos fazem um zigue-zague, né? Então essa aqui é a chamada borda zigue-zague. E depois tem um outro tipo de borda que é essa aqui, ó, que se eu virasse isso aqui de 90 graus, isso ia aparecer um sofá. Por isso que chama armchair, um sofá. É como se a pessoa sentasse em um sofá com apoio para os braços, né? Então, esse tipo de borda aqui é chamada armchair, que é um sofá com braço, e esse aqui é o zigue-zague. Agora, o que as bordas têm de interessante? Uma coisa bastante interessante é o seguinte, elas têm propriedades magnéticas, porque o grafeno, no meio dele, ele não tem nenhuma propriedade magnética. Para o material ter uma propriedade magnética, ele tem que ter spins desemparelhados. Então, o spin digamos assim, a propriedade mais fundamental do magnetismo, né, que é o momento de dipolo magnético. Em geral, quando eu tenho no interior do átomo, para cada átomo de carbono, eu tenho um spin apontando para cima, um spin apontando para baixo, eles dois se anulam, então o grafeno ele não tem momento de dipolo magnético, então ele não possui magnetismo no interior dele. Só que nas beiradas, pelo fato de nas beiradas tá faltando um vizinho para esse átomo, nas beiradas acontece de eu ter magnetismo, de eu ter spins desemparelhados, então eu ter um chamado momento de dipolo magnético nas bordas. Então é o que está mostrado aqui, ó, nessa figura, onde eu mostro que essas setinhas vermelhas correspondem então ao momento de dipolo magnético, ao spin,
Então, o que acontece é que as bordas têm spin, e o spin, inclusive, as propriedades de spin, dependem, inclusive, do tipo de borda, se é uma borda do tipo armchair ou zigue-zague. Bom, mas agora, então, é que eu vou mostrar a chamada dispersão dos elétrons no grafeno. Então, essa figura aqui, ó, é o seguinte, o que ela está mostrando? Ela está mostrando esse eixo aqui que eu tenho é um eixo de energia, tá? E isso aqui eu estou mostrando dentro da primeira zona de Brillouin, que é aquela zona onde eu posso escrever os estados eletrônicos como sendo ondas, né? Bom, o que acontece é o seguinte, que aqui, ó, nessa posição, está o chamado nível de Fermi. O que é nível de Fermi? Nível de Fermi é o seguinte, quando eu tenho estados eletrônicos, pelo fato dos elétrons obedecerem aquele chamado princípio da exclusão de Pauli, eu não posso ter dois elétrons no mesmo estado quântico. Então, quando eu vou botando elétrons no sistema, eles vão tendo que ocupar estados que não são estados distintos, né? Então, em geral, se eu for colocando elétrons, eles vão, então, ocupando, enchendo isso aqui. E o nível de Fermi significa o seguinte, é o nível dos elétrons de energia mais alta se eu tiver uma temperatura de 0 graus, 0 Kelvin. Se eu tiver 0 Kelvin, então esses estados todos aqui abaixo vão estar ocupados, os estados todos acima vão estar desocupados, né? Bom, um material conduz eletricidade quando os elétrons que estão aqui embaixo podem pular para cima. Os elétrons eles podem pular para os estados não ocupados. Em geral, a gente chama que isso aqui é a chamada banda de valência, né? A banda de valência é essa que está abaixo do nível de Fermi e a banda de condução é que está acima do nível de Fermi. Quando a banda de valência encosta na banda de condução, quer dizer que os elétrons que estão na banda de valência podem pular para a banda de condução, podem conduzir eletricidade, podem absorver luz e assim por diante. Então, os materiais onde que a banda de valência encosta na banda de condução são materiais metálicos. Tem alguns materiais onde a banda de valência e a banda de condução não se tocam. Então, nesse caso, a gente tem os materiais isolantes ou semicondutores. Agora, tem uma característica interessante que é o seguinte, repare que a banda de valência e a banda de condução, elas se tocam apenas nos 6 vértices desse hexágono, apenas nesses 6 pontos. Bom, essa aqui é uma outra figura que também mostra a banda de valência e a banda de condução se tocam nos 6 pontos. Então, o que isso está mostrando é o seguinte, que o grafeno é possível, ele conduz a eletricidade, mas apenas os estados eletrônicos que estão na proximidade desses 6 vértices, são chamados pontos K, só eles é que podem participar desse processo de condução. Então, por isso que, apesar do grafeno ser um condutor de eletricidade, ele não é um excelente condutor de eletricidade. Agora, o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, vamos voltar nessa figura aqui, ó. Vamos olhar o que acontece aqui perto do ponto K e do ponto K'. A dispersão eletrônica, se eu fizer um zoom aqui e aqui, eu vou ter aquela figura, eu tenho que a dispersão eletrônica, ela tem essa forma de um cone, ou parece uma ampulheta, né? Aquela coisa de medir o tempo. Então, são esses cones, um virado para cima e um virado para baixo. E, como eu vou mostrar, esses pontos aqui são os chamados pontos de Dirac. E eu vou explicar agora por que eles são chamados pontos de Dirac. Bom, então vou começar falando da equação de Dirac. Antes de eu falar da equação de Dirac, vamos falar um pouquinho antes, vamos falar na chamada equação de Schrödinger, né? A mecânica quântica, que é esse ramo da física que descreve o comportamento dos elétrons e de várias outras partículas, a primeira teoria consistente que surgiu foi em 1925 e, de certa maneira, a gente pode sintetizar na chamada equação de Schrödinger, que é a equação que descreve o comportamento quântico dos elétrons. Bom,
Uma outra teoria muito importante que surgiu no início do século XX foi a teoria da relatividade, que é a teoria que descreve partículas que têm velocidades muito elevadas, próximas da velocidade da luz. Bom, até por volta de 1930, havia essas duas teorias, uma que era a teoria quântica e outra a teoria da relatividade, que de certa maneira eram incompatíveis. E o próprio Schrödinger tentou fazer alguns modelos para tentar fazer uma modificação da equação dele de modo que ela fosse consistente com a teoria da relatividade, mas o primeiro modelo realmente bastante consistente, que descrevia ao mesmo tempo o comportamento quântico e relativístico, foi proposto pelo Paul Dirac, que é um físico inglês, se eu não me engano, em 1932. Então, ele propôs a chamada equação de Dirac, e essa equação de Dirac, ela, de certa maneira, ela explicou algumas coisas muito interessantes, mas duas delas, uma é o seguinte: ela explicou o chamado spin das partículas, né? O fato de uma partícula ter um momento de polo magnético intrínseco, que é o chamado spin, é algo que a teoria de Schrödinger não explicava, né? A teoria de Dirac, o spin é uma coisa que sai naturalmente dela, e a outra coisa que sai da equação de Dirac é a existência das antipartículas. Ele demonstrou que para cada partícula deveria haver uma antipartícula. Bom, basicamente isso aqui é uma equação, tem um chamado hamiltoniano, que é uma matriz 4x4, que descreve, isso aqui são os valores possíveis de energia, que são as energias relativísticas, e essa figura aqui, ó, ela mostra a energia em função do vetor de onda das partículas de Dirac, né? Em geral, a gente tem esse comportamento aqui. A gente tem aqui uma solução de energias positivas, que seria a energia das partículas, mas existe também uma solução com energias negativas, que são as chamadas antipartículas. E existe uma separação entre a partícula e a antipartícula, que está relacionada com a chamada energia de repouso da partícula, que é aquela equação do Einstein, E igual a mc2, né? Então, essa separação é duas vezes a energia de repouso de uma partícula. Então, isso aqui é uma coisa, e essas quatro variáveis que estão nessa coluna aqui correspondem, então, ao spin para cima de uma partícula, ao spin para baixo da partícula, ao spin para cima da antipartícula e o spin para baixo da antipartícula. Bom, agora vamos imaginar que se eu tiver uma partícula de Dirac sem massa, se a massa for zero, então você repare que a massa está aqui na diagonal dessa matriz. E além do mais, se eu tiver um sistema que seja bidimensional, que seja definido apenas no plano XY, que eu não tenha componente Z. Se eu não tiver componente Z, além do mais, isso aqui é a componente Z do vetor de onda, aqui, lá em cima. Então vamos fazer isso tudo igual a zero, vamos ver o que acontece com a solução da equação de Dirac. É isso que está aí agora. Então aqui agora eu tenho uma partícula de Dirac sem massa. No caso da partícula de Dirac sem massa, o que acontece? Então, vocês lembram que o que estava separando a curva de cima da curva de baixo era a massa. Como não tem massa, então a curva de cima e a curva de baixo, uma toca na outra. E além do mais, o comportamento passa a ser linear agora. Então agora eu tenho que a energia é igual mais ou menos uma constante vezes o K. Essa constante nada mais é do que a velocidade da luz multiplicado pela constante de Planck, né? Bom, o que acontece então nesse modelo de uma partícula de Dirac sem massa? O que a gente tem é uma chamada dispersão. Como que a energia depende do vetor de onda, é uma dispersão linear, que é a mesma da luz, né? A luz tem essa dispersão linear. A luz, então, se eu pegar a energia em função do vetor de onda, né, o comportamento é linear, e a inclinação dessa reta é a velocidade da luz, multiplicado pela constante de Planck. Bom, vamos ver agora o hamiltoniano, que descreve o grafeno perto daqueles pontos de Dirac. Então, prestem atenção.
nessa matriz aqui, que é uma partícula de Dirac sem massa, e vou mostrar o hamiltoniano que descreve os elétrons no grafeno. Bom, vocês veem que ele é bem parecido, né? Eu tenho também a mesma coisa. Eu tenho, as soluções são também, a energia agora, ela depende linearmente do vetor de onda. É claro que aqui no caso eu não tenho a velocidade da luz, mas eu tenho a chamada velocidade Fermi, que é a velocidade dos elétrons. Certo? Eu tenho a velocidade Fermi. Agora tem um comentário interessante, porque as pessoas dizem, o grafeno, os elétrons no grafeno têm um comportamento relativístico. Bom, para uma partícula ter um comportamento relativístico, ele tem que ter velocidade muito alta. Velocidade muito alta é uma velocidade próxima da velocidade da luz. Só que no caso, a velocidade Fermi, ela é 300 vezes menor do que a velocidade da luz. Então não é uma velocidade muito alta. É uma velocidade que não é relativística. Bom, então, se a gente fosse rigoroso, os elétrons no grafeno não são relativísticos. Mas o que acontece é que a forma do hamiltoniano que descreve o comportamento dos elétrons é a mesma daquela que descreve as partículas de Dirac sem massa, né? Então, não é que os elétrons no grafeno sejam relativísticos, é que existe um mapeamento entre os dois modelos. A gente pode usar um modelo e mapear no outro, né? Bom, então, se a gente pode usar um modelo para mapear no outro, como eu tinha falado, no caso da equação de Dirac, eu tenho a partícula, a antipartícula, com o spin para cima e o spin para baixo. Qual que é a analogia que eu faço disso no grafeno? O que eu vou mostrar é o seguinte, que a partícula e a antipartícula é o que eu vou chamar que é o elétron e o buraco. Bom, como eu disse, quando a gente tem temperatura zero, esses estados todos estão ocupados e esses não vão estar ocupados. Se eu conseguir fazer com que um elétron saia daqui e pule para cá, ele vai deixar um buraco aqui embaixo. Então, eu posso dizer que isso aqui corresponde às soluções partícula, que seria então a banda de condução, né? E quando eu faço uma transição, onde que eu teria um elétron. E essas soluções de energia negativa seriam as soluções de energia da antipartícula. É onde que estariam então os buracos. Agora, além do mais, eu tenho que ter uma analogia com o spin da partícula. Na equação de Dirac eu tenho o spin para cima e o spin para baixo. Aqui agora, o spin, que não é um spin, mas é um pseudo-spin, ele vai estar relacionado com aquelas duas subredes. Eu mostrei para vocês que o grafeno é composto de duas subredes triangulares que se superpõem. Então eu associo uma grandeza que eu posso dizer que ela tem analogias com o spin magnético, apesar de não ser um spin magnético, ser um pseudo-spin. E tem artigos mostrando realmente que, apesar disso, ser um pseudo-spin é um momento angular também. De modo que agora, essas quatro soluções aqui seriam soluções para o elétron na subrede A e na subrede B e para o buraco na subrede A e na subrede B. Então, aí que eu faço a analogia da equação de Dirac de partículas sem massa para o modelo que descreve os elétrons no grafeno. Bom, mas de certa forma, o André Geim e o Novoselov ganharam o prêmio Nobel porque eles começaram a explorar essa analogia muito bonita que existe entre a física do grafeno e o comportamento dos chamados férmions de Dirac sem massa, né? E primeiro eles conseguiram depositar o grafeno nesse substrato e conseguiram fazer contatos litográficos. Então, primeiro aqui, eles têm aqui uma base de silício, o silício dopado, que é um condutor, é uma parte condutora, tem uma camada isolante, que é o óxido de silício, colocaram o grafeno, e hoje, com técnicas litográficas, você consegue fazer cortes no grafeno, fazer desenhos. Eles conseguiram fazer uma amostra como essa, e depositaram, o que está em amarelo aqui, são contatos de ouro, é um contato elétrico para você fazer medidas elétricas, né? E o que eles perceberam é o seguinte, por exemplo, eu posso medir a corrente entre esses dois terminais aqui.
o que eles perceberam é que se eu aplicar uma tensão de porta, uma tensão de gauge, uma diferença de potencial entre o silício e o substrato, eu posso fazer com que a corrente aumente ou diminua, né? Então é o que está mostrado nessa figura aqui, ó, que está nesse artigo deles, o artigo importante deles, que é a resistividade em função da voltagem que eu aplico. Se eu não aplico voltagem nenhuma, então aqui a situação é essa, né? Aqui está o nível de Fermi, está aqui, eu tenho essa parte que está ocupada, aquela parte que está ocupada, vocês veem que poucos elétrons conseguem passar de cima para baixo. Então a resistência é muito alta quando eu estou nessa posição. Mas se eu movo o nível de Fermi para baixo ou para cima, aí já vai ficar mais fácil. Se eu movo o nível de Fermi para baixo, por exemplo, para baixo, nessa situação aqui, ó, vocês veem que eu vou ter um número muito maior de elétrons que conseguem pular para estados desocupados. E a resistência, então, diminui. A resistência diminui para cima e para baixo. E isso é uma outra figura que tinha no trabalho deles, que está relacionado com o chamado efeito Hall quântico, que também não é fácil explicar isso aqui em poucas palavras, mas basicamente isso aqui está ligado com os chamados níveis de Landau. Eu tenho um material que é um gás de elétrons, se eu aplico um campo magnético perpendicular ao plano, eu gero algumas órbitas, são órbitas ciclotrônicas. E no caso, essas órbitas no material são quantizadas, tem os chamados níveis de Landau, né? E isso é uma coisa bastante conhecida já, os níveis de Landau e o efeito Hall quântico em semicondutores foi descoberto há cerca de 25 anos atrás, deu origem ao prêmio Nobel. Só que o que eles perceberam é que o efeito Hall quântico no grafeno é diferente. É diferente exatamente porque no grafeno os elétrons se comportam como fermions de Dirac sem massa. Então tem o efeito Hall quântico que não usual, que basicamente o efeito Hall quântico, isso aqui é a resistência Hall em função da concentração de elétrons, e os platôs Hall são platôs em posições diferentes, mas basicamente, sem querer entrar muito em detalhe, mas o que esses experimentos mostraram é que realmente várias propriedades dos chamados fermions de Dirac sem massa podiam ser testadas facilmente no laboratório usando um grafeno. E isso deu origem a uma explosão enorme de trabalhos em cima do grafeno, e hoje é um dos assuntos mais quentes em física do estado sólido, e deu o Prêmio Nobel de Física de 2010, no ano passado, para o André Geim e o Kostya Novoselov. Bom, isso aqui é só para mostrar, assim, que algumas predições da chamada, que saem da equação de Dirac, podem ser testadas quando a gente tem agora um meio material fácil, que é o grafeno, né? Então, um dos chamados paradoxos que surgiu logo depois que o Dirac propôs a equação dele, foi proposto pelo Oscar Klein, que é o chamado paradoxo de Klein. O paradoxo de Klein é o seguinte: imagina que vem uma partícula com uma certa energia, e ela encontra uma barreira de potencial, certo? Ela encontra uma barreira. Do ponto de vista da equação de Schrödinger, a gente sabe que essa partícula, apesar de ela ter uma barreira, ela tem uma probabilidade de tunelar, ela tem a probabilidade de penetrar na barreira, mas ela penetra, mas ela acaba perdendo a amplitude ali. O Klein mostrou que, de acordo com a teoria do Dirac, uma partícula relativística ultrapassa uma barreira e quanto maior a altura desse potencial, mais ela vai conseguir ultrapassar essa barreira, que era um paradoxo. O potencial tende a infinito e, mesmo assim, a partícula ela passa, né? E hoje existe toda uma discussão em termos de teoria de campo para explicar o paradoxo de Klein, e, de certa maneira, isso foi, há pouco tempo atrás, foi verificado no grafeno. Então a ideia, você imagina que você tem aqui uma junção de grafenos, numa delas você submete a um potencial, então é como se tivesse uma diferença de potencial entre a região 1 e a região 2, e o que foi mostrado é que realmente uma partícula que vem aqui, então, quando eu tenho essa junção, o nível de Fermi tem que ser o mesmo, tem que estar igualado nos dois. Aqui, então, nesse caso, eu tenho elétrons e ali eu tenho buracos, né?
pelo fato dos elétrons dos buracos terem momentos e direções opostas, e como é impossível inverter a velocidade de grupo, essa partícula ela acaba ultrapassando essa barreira. Então, isso é um exemplo de como que você pode provar e fazer uma série de experiências da eletrodinâmica quântica, da equação de giro, num sistema material bastante simples de você ter no laboratório. Bom, agora vem uma outra coisa muito interessante, que é o seguinte: eu falei aqui de uma única camada de grafeno, mostrei aquele comportamento linear da energia em função do vetor de onda, mostrei que aquilo corresponde à chamada os ferros de Dirac sem massa. Mas agora o que acontece quando a gente bota uma segunda camada de grafeno, duas camadas de grafeno, que é uma bicamada de grafeno? Bom, como eu comentei aqui no começo, o grafite nada mais é do que um empilhamento de planos de grafeno, só que no grafite, no cristal de grafite, esse empilhamento, assim, os planos, um plano não está exatamente em cima do outro, eles estão um pouquinho deslocados. Basicamente, um dos hexágonos de um plano corresponde ao centro do hexágono, um dos átomos de um plano corresponde ao centro do hexágono do plano de baixo. Isso é a maneira que eu tenho de fazer esse empilhamento mais compacto possível. Então é assim que o grafite se ordena. Então aqui eu tenho uma bicamada de grafeno, onde eu tenho isso também, tá? Eu tenho que esses dois planos eles estão desencontrados. Bom, aqui agora, o hamiltoniano que descreve a bicamada de grafeno é completamente diferente daquele que descreve uma única camada. Agora, vejam bem, duas coisas que acontecem. Primeiro, eu não tenho mais aquele comportamento linear, o comportamento aqui é não linear, rigorosamente é hiperbólico, mas perto aqui desse ponto a gente pode aproximar de uma parábola, de um comportamento parabólico. E além do mais, eu tenho agora, como eu tenho dois planos, eu vou ter duas bandas de valência e duas bandas de condução. Eu tenho o desdobramento das bandas, mas o mais importante delas é o seguinte, que elas não têm mais aquele comportamento linear, o comportamento é parabólico. Mas repare que elas encostam uma na outra. Então, ainda assim, aqui é a banda de valência, aqui é a banda de condução, e esse sistema é um sistema que conduz, é um condutor, né? Porque a banda de valência encosta na banda de condução. O que foi demonstrado há alguns anos atrás é o seguinte, que essa bicamada, quando eu aplico um campo elétrico, ela vai abrir um gap. Bom, então primeiro eu vou discutir um pouquinho esse dispositivo que está aqui, que é aquele dispositivo que eu já mostrei para vocês, que tem uma base que é um silício dopado, eu tenho aqui um grafeno e eu tenho alguns contatos. O que acontece é o seguinte, eu posso então aplicar uma diferença de potencial, que é a chamada tensão de gate, entre essa base e o grafeno. Então é como se aqui no caso, é como se eu abrisse e fechasse a porta. Como eu mostrei, a resistividade depende muito da posição do nível de ferro, então quando eu vou mudando o nível de ferro, a resistividade aumenta e diminui. Então é basicamente o seguinte, se eu abrir a porta, os elétrons passam, se eu fechar a porta, os elétrons não passam. E isso então é o princípio de funcionamento chamado transistor de efeito de campo. Se eu aplico um campo, passa, se eu não aplico, não passa. E as chamadas portas lógicas, que fazem as operações lógicas, que vão dar origem aos processadores, a unidade básica de uma porta lógica é um transistor desse tipo de efeito de campo. Ou seja, se eu abro a porta, passa, se eu não abro, não passa. Bom, agora o que acontece é que, no caso, como esse é um sistema metálico, tanto uma única camada como duas camadas, então acaba que essa porta ela não fecha direito. É uma porta que não fecha direito, sabe? Então é como se o que eu chamo da razão on-off, passar, não passar, não é muito grande, sempre passa um pouquinho. Para que a porta se feche mesmo, eu tenho que ter um chamado gap de energia, eu tenho que ter a banda de valência, não pode encostar na banda de condução. Então, o que foi observado nesse primeiro teoricamente, depois foi comprovado, é que se for aplicado um campo elétrico perpendicular aos planos,
é aberto um gap de energia, e esse gap de energia faz com que, então, realmente essa razão entre abrir e fechar se torne grande. Isso é uma coisa importante para aplicações para fazer circuitos eletrônicos. Bom, agora, uma outra coisa que surgiu, agora aí são ainda estudos teóricos, porque não teve nenhuma comprovação experimental muito forte, são as chamadas nanofitas de grafeno. Agora você imagina que você tem um grafeno e você corta uma fita, uma fitinha de grafeno, né? O que acontece nessa fita de grafeno é que, como eu disse, os elétrons têm um comportamento ondulatório, só que agora estão confinados. Eles estão confinados ao longo da largura dessa fita. Então isso dá origem ao chamado confinamento quântico, que é discretização dos níveis de energia, né? Então a analogia que a gente pode fazer é o seguinte: é uma corda de violão, como ela está presa em duas extremidades, então ela tem maneiras de vibrar, que são os modos normais de vibração de uma corda. E as frequências, então, são quantizadas. A mesma coisa acontece com os elétrons quando estão confinados numa fita, né? E esse confinamento, ele gera, então, eu não tenho mais todos os vetores de onda possíveis, mas apenas uns vetores de onda discretos. E o que acontece é que, bom, aí como eu disse, eu posso ter dois tipos de fitas, a fita do tipo armchair e a fita do tipo zigue-zague. E o que foi demonstrado isso foi previsto há mais de 15 anos, muito antes do grafeno e da ideia de fazer uma fita, é que em fitas armchair é possível abrir um gap de energia. Então as fitas armchair são semicondutoras também. Então isso também é uma coisa importante, porque você pode pensar em toda a eletrônica baseada nos semicondutores, então usar fitas de grafeno que sejam semicondutoras. Bom, agora, na situação que nós estamos hoje, é o seguinte: isso aqui, teoricamente, você pode fazer uma fita perfeita com a borda armchair ou zigue-zague, mas na prática, até hoje, é difícil. As bordas nunca são perfeitas, são irregulares. Então, isso é uma coisa que ainda precisa de métodos para fazer bordas que sejam realmente, tenham uma estrutura atômica bem definida. No caso das fitas zigue-zague, que são essas aqui, os trabalhos pioneiros mostravam que seria uma fita metálica, porque a banda de valência encosta na banda de condução. Mas trabalhos mais recentes mostraram a seguinte coisa: pelo fato de eu ter magnetismo nas bordas, de eu ter propriedades magnéticas, de eu ter spin desemparelhado e um momento de polo magnético nas bordas, o magnetismo faz com que, mesmo no caso das fitas zigue-zague, haja um gap de energia. Então, as fitas são sempre semicondutoras. Então, uma possibilidade é fazer dispositivos eletrônicos com nanofitas de grafeno. Bom, uma outra coisa que é interessante no grafeno, ainda do ponto de vista da física, é o seguinte: eu fiz aquela analogia com vocês da partícula e antipartícula da equação de Dirac com o elétron e o buraco. Vocês sabem que a partícula e a antipartícula, elas podem ser criadas a partir de um fóton. E se eu tiver um fóton de uma energia que seja 2 vezes mc2, esse fóton pode gerar um par partícula-antipartícula. Da mesma forma, se eu tiver uma partícula e antipartícula, se elas encontrarem uma com a outra, elas se aniquilam e é gerado um fóton. Aqui, a analogia que a gente vai fazer é com o chamado fônon. O que é o fônon? O fônon seria o análogo do fóton, mas para as vibrações de um cristal, as vibrações elásticas de um cristal. Da mesma forma que o fóton é o quantum de uma oscilação eletromagnética, o fônon é o quantum de uma oscilação dos átomos no material. Então, isso é um fônon. O que acontece, então, é que no caso do grafeno, o fônon, ele pode gerar um par eletroburaco. Então, pode ter um fônon, vem um fônon, ele gera um par eletroburaco, ele é aniquilado, gerando um par eletroburaco, e depois esse par eletroburaco pode se recombinar emitindo um fônon, né? Então, aqui é um processo muito interessante, porque mostra que a interação elétron-fônon no grafeno é muito forte. Em geral, quando a gente estuda a física do estado sólido, a gente usa uma aproximação
que é a chamada aproximação adiabática, onde que a gente separa o movimento dos fônons do movimento dos elétrons. Você fala, bom, a vibração dos núcleos, a frequência é muito menor do que, digamos, a energia associada a essa vibração, é muito menor que a energia das transições eletrônicas, então eu posso tratar os problemas de forma separada. Aqui não, aqui nesse caso do grafeno é difícil, porque a interação dos elétrons e fônons é muito difícil. Então, um exemplo disso é o seguinte. Vou imaginar, vocês estão vendo aqui esse copo aqui, ó, e tem um nível de água aqui, ó. Se eu balançar esse copo muito devagar, se eu estiver oscilando muito devagar, o nível de água vai ficar parado, né? Então é como se fosse mais ou menos aquela ideia, que os núcleos estão vibrando com uma frequência baixa, e os elétrons, então, toda posição que eu estiver me ouvindo, a água que está aqui dentro está no mesmo nível. Agora, o que acontece se eu fizer isso aqui, ó? Se eu colocar se eu vibrar na frequência alta, o nível da água vai ficar oscilando, né? Então é mais ou menos o que acontece uma analogia no grafeno, é que, de certa maneira, o movimento dos átomos, que é essa vibração, que seria os fônons, está muito acoplado com o movimento dos elétrons. É como se eu vibrasse isso aqui e o nível da água está movendo de um lado para o outro. Então, é uma analogia que explica como que a interação entre elétrons e fônons é muito forte no grafeno. Isso aí já peso eletricidade? Oi? Dá algum efeito de peso elétrico? Peso elétrico? Não, eu acho que não dá não. Não, nesse caso, no caso Do fônon? Não, porque o que acontece é que o grafeno ele é um material centro-simétrico, né? Ele tem um centro simétrico, a piezoeletricidade descrita por um tensor de ordem ímpar. Então, todas as propriedades descritas por tensores de ordem ímpar são nulas. Então, nesse caso, o grafeno não dá origem à piezoeletricidade. Bom, então eu já falei da física, agora eu vou falar daqui para frente das maneiras de produzir o grafeno e de algumas aplicações. Bom, a maneira original que surgiu com esse trabalho do Novoselov foi a esfoliação mecânica do grafite. Então, é o que eu já mostrei, você pega o grafite, esfolia o grafite e obtém folhas de grafeno. Só que é claro que isso aí é excelente para demonstrar a física, para fazer experiência no laboratório, é excelente, né? São as melhores amostras. Agora, se você pensar em termos de aplicações tecnológicas, é uma coisa inviável, que não tem como você ter pessoas que vão estar lá esfoliando, né? Você pensar numa fábrica, numa indústria, pessoas esfoliando. Então, você tem que ter métodos que sejam onde você consegue produzir grafeno em larga escala. Então, é claro que você sabe que a tecnologia sempre está de certa maneira, dirigindo a pesquisa, então as pessoas querem buscar métodos de crescimento que sejam possíveis de você colocar numa escala, digamos, industrial. Bom, uma primeira alternativa, que de certa maneira já era uma coisa conhecida há muito tempo, é a chamada esfoliação química. O que é esfoliação química? Parte de um grafite, ao invés de esfoliar mecanicamente, você esfolia quimicamente. Então a maneira, por exemplo, é fazer primeiro intercalar entre os planos alguns átomos. Aqui no caso, são átomos de potássio, você coloca o grafite junto com um vapor de potássio, os átomos de potássio eles vão entrar entre os planos e depois fazendo um tratamento térmico, um aquecimento, por exemplo, vai haver uma explosão desse negócio, o grafite, o potássio vai fazer com que os planos se separem. Então isso aqui é mais ou menos o que está mostrado aqui, é que é possível separar os planos de grafeno usando métodos químicos. E depois os químicos podem fazer as chamadas dispersões, podem pegar esse material e fazer uma dispersão em diferentes tipos de solventes. Então isso aqui, por exemplo, é uma solução aquosa, planos de grafeno dissolvidos em água. Então forma a solução. Então isso aqui são em outros solventes, inclusive é um trabalho que é feito lá no CDTN, em Belo Horizonte, pela Placídia Furtado e Adelina Santos. E então é uma maneira de separar isso. Então você pode ter um vidrinho com várias folhas de grafeno. É claro que as folhas não são tão boas, tão bonitas como aquela que você esfolia mecanicamente, mas para várias aplicações é uma maneira de fazer esse processo em larga escala.
Uma outra maneira de fazer isso é o chamado crescimento epitaxial. Bom, como vocês sabem, toda eletrônica hoje é baseada no silício, né? Então, a tecnologia do silício é bem desenvolvida hoje. E um composto que é bastante usado também é o chamado carbeto de silício. É carbono e silício. É o carbeto de silício, que é um cristal formado por carbono e silício, que é um cristal que você pode comprar, um wafer com alto grau de pureza. E o que foi observado é o seguinte: se você esquentar numa atmosfera controlada, esquentar o carbeto de silício, os átomos de silício eles partem e os átomos de carbono ficam. Então eles formam uma estrutura, eles formam uma folha de grafeno. Então isso foi um grupo do Walter de Heer, lá da Georgia Tech nos Estados Unidos, que começou com essas pesquisas antes mesmo da descoberta do grafeno. E a ideia então é que você pode usar toda a tecnologia para fabricar circuitos eletrônicos em substrato de silício, usando a tecnologia, usando esse substrato de carbeto de silício, fazendo o tratamento térmico e formando aquela folha de grafeno. Então esse é um processo também que você pode colocar em escala industrial, e é possível depois remover essa folha de grafeno e passar para um outro substrato. Bom, isso aqui é um trabalho que eu estou mostrando de colegas lá da UFMG, que é o Edmar Soares, o Rogério Paniagua e o Rodrigo Lacerda, que estão fazendo amostras de grafeno a partir desse processo de tratamento térmico do carbeto de silício. E um terceiro método alternativo, que esse é o que talvez seja o mais promissor, é o chamado crescimento de grafeno por deposição química da fase vapor. É um sistema bastante simples e que, de certa maneira, uma pessoa muito importante foi o Rod Ruoff, da Universidade do Texas, que conseguiu há uns 2 ou 3 anos atrás, mostrar que é possível, usando uma folha de cobre, você parte de uma folha de cobre e joga um metano, um gás que tenha carbono, aquece em temperaturas altas, a temperaturas, digamos, acima de 500 graus, depende do processo, né? Tem uma temperatura alta, essa molécula de metano ela se decompõe e esses átomos de carbono, como eles não conseguem difundir para dentro do cobre, eles formam uma folha de grafeno. Então isso aqui é um processo que tem o metano, e o metano então eles conseguem formar uma folha de grafeno em cima do cobre, e esse é um processo que você pode fazer em larga escala. Bom, oi? Ah, tá, o vermelho e preto ali é o seguinte, essa experiência eles fizeram usando o carbono 13 e o carbono 12, sabe? Eles fizeram usando o metano com carbono 13 e o carbono 12, que são isótopos diferentes, para estudar como é que era o mecanismo de crescimento desse negócio, porque eles conseguem depois identificar o carbono 13 e o carbono 12. Então o que eles queriam demonstrar é que não havia, que os átomos de carbono eles não difundiam no metal, eles ficavam sempre, um processo sempre superficial. Bom, agora eu vou falar nas propriedades, nas aplicações do grafeno. Tem várias aplicações potenciais, algumas talvez de curto prazo, outra de mais longo prazo. Talvez a mais nobre delas, mas é que vai demorar, são aplicações eletrônicas, por exemplo, onde você pode, de certa maneira, uma plataforma onde você tem um gás de elétrons bidimensional e você pode usar o grafeno para fazer uma série de componentes eletrônicos, como transistores, multiplicadores de frequência, sensores, e com algumas vantagens com relação ao silício. Por exemplo, no caso do grafeno, a mobilidade dos elétrons é muito alta, eles têm uma mobilidade enorme. O ruído é muito pequeno e, além do mais, eles respondem muito rapidamente. Então, você pode fazer componentes eletrônicos que funcionem em frequências muito altas, né? Então, o grupo da IBM mostrou recentemente que você pode fazer um transistor que funciona na faixa de 100 GHz. Outra propriedade, digamos, eletrônica e físico-química são sensores. O grafeno, então, é um material que tem muita área, e o que acontece é o seguinte, que as propriedades, a resistência depende muito se algumas moléculas são adsorvidas na superfície.
Então você pode pegar, fazer um dispositivo como aquele que eu mostrei, medir a corrente elétrica e quando uma molécula que está no ar, ela gruda naquele plano, a resistência muda. Então é uma maneira de detectar uma molécula, é um sensor de moléculas. Inclusive existe uma expectativa que esse sensor ele consegue detectar uma única molécula, né? Então um sensor de moléculas é de certa forma o que o nosso nariz faz, né? A gente é um sensor, então é um sensor para detectar gases. O sensor pode detectar não apenas gases, mas também líquidos, como nossa língua, por exemplo. E então uma das grandes aplicações é na área de sensores. A outra que eu vou mostrar muito, essa talvez seja a que vai ocorrer num intervalo de tempo mais curto, são as chamadas propriedades ópticas. A propriedade óptica, primeiro, eu vou mostrar para vocês que o grafeno, ele conduz eletricidade e ele é transparente, a gente consegue ver através dele. Então vocês podem pensar que eu posso ter um material que é, ao mesmo tempo, transparente e condutor de eletricidade. Isso, no nosso dia a dia, a gente está vendo para tudo quanto é lado. Você vai no banco, você vai numa caixa daquela do banco, né, que tem aquela tela sensível ao toque, quando você aperta a tela, de certa maneira, o que você está fazendo é um contato elétrico e aquilo ali está disparando uma certa função, mas por outro lado você tem que ver o que está do lado de lá da tela, né? Então o eletrodo transparente é uma coisa que está no nosso dia a dia. Todo display de cristal líquido tem um eletrodo transparente, uma coisa que conduz a eletricidade que seja transparente. E a tecnologia hoje dos eletrodos transparentes é baseada no óxido de índio, que é o ito, que é um material, primeiro, que é um material raro na natureza, o índio é um elemento químico raro na natureza, e segundo, que é um material quebradiço. Então, o que já se demonstrou é que é possível fazer eletrodos transparentes de grafeno, né? E existe uma perspectiva que a nova geração dessas telas sensíveis ao toque, uma série de outros dispositivos, como células fotovoltaicas, como eu falei lá, os displays de cristal líquido podem vir a usar os grafenos. Propriedades mecânicas, são materiais, como eu falei, são materiais muito rígidos. Então, se você pega um grafeno e mistura com outros materiais, com plástico, por exemplo, você faz uma mistura de folhas de grafeno com plástico, aquele plástico vai ficar muito mais resistente, né? E, inclusive, você pode também usar os chamados NEMS. NEMS é Nano Electrical Mechanical System. É um sistema que envolve propriedades eletrônicas e mecânicas, como sensores de pressão também. Propriedades térmicas, eles têm uma altíssima condutividade de calor. Então, você pode também usar para aumentar a condutividade térmica de um material como um plástico, por exemplo. Muitas vezes você quer que um plástico tenha uma condutividade térmica alta para algumas aplicações, que ele consiga dissipar o calor melhor. Então você pode misturar o grafeno nesses materiais convencionais e aumentar a condutividade térmica. Propriedades magnéticas. Então, como eu falei, as bordas do grafeno, elas então têm magnetismo. Então você pode usar uma fita de grafeno para jogar uma corrente elétrica onde a corrente, os spins têm uma certa polarização, né? Então você pode fazer uma injeção de uma corrente elétrica com polarização de spin. Então isso é uma coisa que vai ter muitas aplicações também na spintrônica. Depois, na área de energia, eu vou mostrar um exemplo. O grafeno, aí no caso, quando a gente tem não uma folha de grafeno, mas várias folhas de grafeno, tem muita área, então é muito possível, e além do mais, a interação de qualquer partícula com grafeno, existe uma interação atrativa do tipo Van der Waals. Então você consegue guardar muitos gases, você consegue acumular carga nas folhas de grafite. Então isso é usado, por exemplo, para aumentar a eficiência de baterias e aumentar a eficiência de capacitores, fazer os supercapacitores. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. E também já foi demonstrado algumas aplicações biomédicas. Perceberam que o grafeno pode ser bactericida, né? Ele tem algumas bactérias que ele mata, então você pode usar, por exemplo, em embalagem de alimento, né? Produtos de limpeza. E tem uma outra, uma proposta que é bastante interessante, embora também talvez não seja concretizada no curto prazo,
que é o seguinte: o grafeno para fazer um sequenciamento de DNA, um sequenciamento hiper rápido. Hoje você sabe que para sequenciar um DNA, muitas vezes demora meses ou anos, você tem que pegar um DNA, quebrar ele em várias partes e ver a sequência de pares de base. E uma proposta que existe é o seguinte: como o grafeno é um material que a resistência elétrica depende muito de átomos, de moléculas diferentes, você pode imaginar uma folha de grafeno com um buraco no meio, onde você faz passar pelo meio desse buraco um DNA. E o DNA vai passando, e para cada um daqueles pares de base a resistência vai ser diferente. Então você pode, medindo a resistência, ver quais são os pares de base que estão passando e fazendo um sequenciamento bastante rápido disso. Inclusive tem patente desse tipo de sequenciamento, e tem grupos que já estão começando a trabalhar nessa ideia. Bom, eu vou passar rapidamente por algumas aplicações. Essa aqui é um trabalho, inclusive, de meus colegas lá na UFMG, o Elmo Alves e o Flávio Plentes, que é dispositivos eletrônicos com grafeno esfoliado. Então a ideia é partir, primeiro você faz a esfoliação mecânica e depois vem usando técnicas de litografia, fazendo contatos elétricos, né? Contatos metálicos. E aqui são os contatos metálicos, aqui faz uma certa máscara. Então isso é um tipo de coisa que, digamos, de certa forma já foi demonstrado que isso funciona no laboratório, e agora a questão para isso se tornar um produto é conseguir que isso seja feito em uma escala industrial. Isso é uma outra propriedade muito interessante. Isso aqui tem uma física muito bonita e, além do mais, tem uma aplicação. Isso aqui é o seguinte: isso aqui há uma camada de grafeno e duas camadas de grafeno. Isso aqui é a luz que passa. O que foi observado é o seguinte, que cada camada de grafeno absorve 2,3% da luz que atravessa ela. Né? Então, se eu tenho uma camada, 2,3, 2, 4,6 e assim por diante. Então, uma única camada de grafeno, ou duas ou três, é um material bastante transparente, né? E conduz a eletricidade. E tem uma coisa interessante, é que esse 2,3%, no fundo, é igual a duas constantes interessantes na natureza, que é o π e a constante hiperfina. É uma constante que sai da mecânica quântica. Então, que a absorção é dada, a gente consegue, então, estar realizado com a chamada constante hiperfina, o alfa. Então, como eu falei, então isso aqui faz com que eu tenha um material que conduza eletricidade e que, ao mesmo tempo, seja transparente, né? E isso aqui é para mostrar é um trabalho que foi feito, se não me engano, na Coreia, que é onde você pega, por exemplo, esses rolos de cobre, faz um processo de CVD e eles já estão conseguindo fazer rolos de grafeno. Um rolo de cobre enrolado com uma folha de grafeno. Então aqui, e depois eles conseguem transferir esse grafeno do rolo de cobre para um rolo de plástico. Então isso aqui isso aqui, se não me engano, é da Samsung. É uma folha onde que a gente tem o grafeno misturado em cima de um plástico, que tem, então, aqui 30 polegadas enorme. Então hoje é possível fazer folhas muito grandes de grafeno, né? Então, como eu disse, você tem um material que é flexível, além do mais, é flexível, conduz a eletricidade e é transparente. Então, talvez a primeira aplicação importante vai ser essa, substituindo esses materiais que são condutores e transparentes. Isso, na verdade, então, pode se utilizar na construção civil, né? Pode ser usado na construção civil. Paredes, exatamente. Muito cobre. Hein? Muito cobre. Exatamente, porque o cobre, o carbono, ele não consegue misturar com o cobre. Ele é segregado. O cobre segrega. Qualquer outro metal, se você botasse outro metal, o átomo ia difundir naquele metal e não ia formar com tanta facilidade uma única camada. O cobre, como é impossível difundir, então forma-se uma camada. Ele é segregado. Bom,
Isso aqui é só para mostrar esse trabalho, é que muitas vezes é o trabalho, isso aqui lá do Texas, é crescido o grafeno no cobre, é depositado uma camada de um plástico e depois é removido o cobre e o grafeno fica colado nesse plástico, né? Então esse aqui é para mostrar como que você consegue fazer essa película. Então isso aqui é lá da Universidade de Austin, aqui no caso é vidro, por exemplo. Então é exatamente, você produz de uma maneira e transfere para um outro substrato. Isso aqui é a ideia dos ultracapacitores, né? Basicamente, a ideia é que o grafeno tem muita área, tem muitos poros. Então, isso aqui é um capacitor normal, isso aqui são os eletrodos do capacitor. E você imagina um eletrodo agora, onde o eletrodo é formado por grafeno. Então, é que o eletrodo ele fica todo cheio de reentrâncias. Então, um eletrodo como esse, ele consegue acumular muita carga. Né? Consegue acumular muita carga, então com isso você tem uma capacitância muito alta, né? E a mesma coisa você pode pensar em termos de bateria. Então a ideia é que é um material que tem muita área específica, área com relação ao volume, então com isso você pode armazenar gases, cargas. E uma das aplicações, inclusive é do grupo do Co-op também, tem várias pessoas trabalhando, são os chamados super e ultra capacitores e também bateria. Toda bateria hoje, não sei se você sabe, toda pilha hoje tem grafite, né? Tem pó de grafite. Inclusive tem uma mina em Minas Gerais, Nacional de Grafite, que basicamente a produção dela toda é exportada para a Duracell, né? E só que em geral eles fazem são grafitezinhos. A ideia agora, se você consegue separar os planos, você aumenta a eficiência das pilhas. Bom, e agora só 2 minutinhos eu vou falar das coisas que eu faço, porque eu trabalho com propriedades ópticas e eletrônicas e eu vou falar muito rapidamente uns trabalhos que a gente faz, que é exatamente tentar obter informações sobre o comportamento dos elétrons em grafeno de uma camada e 2 camadas. Como eu disse, em grafeno de uma camada a estrutura é essa linear e cônica, em 2 camadas eu tenho uma estrutura parabólica, né? E o que eu faço no meu laboratório é uma técnica onde que a gente joga luz no material. Aqui então são aqueles chamados cones de Dirac. Eu jogo um fóton vermelho e eu observo um fono desse tamanho. Se eu jogar um fóton de outra cor, a ressonância vai estar em outro lugar. Se eu jogar um fóton de uma terceira cor, então a ideia é excitar a amostra com fótons de diferentes cores. Cada fóton vai estar em ressonância numa posição diferente, então analisando os dados, a gente consegue informações sobre a dispersão dos elétrons e também a chamada dispersão dos fônons. Então é essa que é a ideia. A ideia então é tentar obter informações sobre a estrutura linear dos elétrons a partir de experiência onde que a gente joga fótons de diferentes cores e cada cor vai então provar um ponto diferente do diagrama de dispersão. A gente pode fazer isso também com 2 camadas, é a mesma coisa, eu tenho aqui 2 camadas, eu tenho então jogo fótons de cores diferentes e a partir da análise dos dados que a gente tem, eu tenho alguns pontos, a gente consegue então, é isso que eu ia falar, a gente consegue ter informações sobre a dispersão dos elétrons, sobre se é realmente parabólica, se não é, se o lado dos elétrons é parecido com o lado dos buracos. Então, a gente obtém informações sobre a dispersão dos elétrons. E outra coisa também que a gente consegue ver é a chamada, aquele acoplamento entre elétrons e fônons, né? O acoplamento entre elétrons e fônons, a gente consegue ver como que isso se manifesta também no trabalho. Então, é um trabalho que a gente estuda elétrons, fônons e o acoplamento entre eles. E, finalmente, a gente consegue também estudar dispositivos desse tipo, onde a gente tem aqui um silício, uma camada isolante de óxido de silício, o grafeno, um contato, a gente estabelece a diferença de potencial, joga luz e vê como que esse processo de interação da luz com o material depende quando eu vou movendo aquele nível de ferro, eu vou botando ou tirando
elétrons do material. Bom, então quem estiver interessado, depois entre em contato comigo que eu posso dar mais detalhes desse processo, mas a ideia é que a gente, usando uma ferramenta que é a luz, consegue obter informações sobre o comportamento dos elétrons e dos fônons e também de como que os elétrons e os fônons interagem nesse material. Bom, então era isso. A ideia então era mostrar que num sistema bastante simples, formado por átomos de carbono, que é um sistema realmente bidimensional, a espessura é atômica, um sistema que de certa maneira vem do grafite, que já é conhecido há mais de 500 anos, que foi isolado há pouco mais de 6 anos e deu origem a um boom em termos do estudo da física, porque consegue-se tirar um sistema material simples, onde você consegue testar previsões da física de Dirac, né? E além do mais, que tem um leque muito grande de potenciais aplicações. Quem quiser mais informação, a gente tem esse INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanomateriais de Carbono, que tem a página aqui www.nanocarbono.net, onde a gente tem assim, explicações, tem animações e tem um fórum de discussão. Quem quiser visitar essa página, tem lá um espaço para que as pessoas possam então aprender um pouquinho mais da física do grafeno e das outras formas de carbono que a gente vem estudando também, que é o nanotubo de carbono, que nada mais é do que um grafeno enrolado na forma de um cilindro. Então tá, gente. Boa noite, muito obrigado.